Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema, que toca em história, cultura, convenções globais, tudo a partir do material que a gente recebeu. Exato. A questão é, por que alguns defendem que seria justo remover a figura de Jesus Cristo do nosso calendário oficial? Temos aqui análises, comentários, incluindo a visão do Dr. Jorge Guerra Pires e também algumas reflexões que lembram o jeito de pensar do Neil deGrasse Tyson sobre ciência e história. Isso. Nossa ideia hoje é desempacotar esses argumentos, né? Entender o que está por trás dessa proposta de mudar a marcação do tempo, mas assim, sem tomar partido, só explorando mesmo o que as fontes trazem. Perfeito. É entender a discussão sobre ACD versus AEC? Ok, vamos lá. Por onde começa essa controvérsia segundo o material? Olha, parece que o ponto de partida que o Pires destaca é justamente a substituição das siglas AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, por AEC, antes da Era Comum, e EC, Era Comum. Ah, sim. E ele até cita um caso, né? De uma professora que usou essa nomenclatura nova e deu uma confusão política danada. Lembro de mencionarem a deputada Janaína Pascoal, na época, que achou que era um ataque aos cristãos. Exato, esse caso é mencionado. Mas a análise do Pires, que está no material, sugere que vê isso como um ataque talvez seja uma distorção. Como assim? Ele argumenta que há mais um movimento internacional, sabe? De secularização. Não seria algo só do Brasil ou coisa de ateu querendo provocar. A ideia seria buscar uma neutralidade num sistema de datação que, é usado no mundo todo por gente de tudo quanto é cultura e crença. Entendi. Mais uma adaptação ao mundo plural do que um ataque direto. Isso. E ele até brinca com isso, né? O Pires, no texto, faz uma piada lá com o Chuck Norris para dizer que, no fundo, a mudança é mais no nome, na etiqueta, do que nos números. Ah, é? Como assim? A contagem dos anos 2024, 2025 continuaria igualzinha. Só mudaria o marco simbólico. Em vez de Cristo, seria Era Comum. Ele até nota que em português, o AC pode até ficar, significando antes da Era Comum, enquanto DC viraria EC, Era Comum. Interessante. A estrutura numérica não muda. O debate é simbólico, então. Exatamente. O foco, segundo ele, é nesse símbolo, no referencial. A proposta seria desvincular essa referência de uma figura religiosa específica para tornar um sistema mais neutro para o uso global. Tá, mas por que essa necessidade de mudar? O que motiva isso além da ideia geral de secularização? O Pires menciona algo sobre o uso do próprio calendário ACDC como argumento religioso? Sim, ele comenta isso. Diz ter ouvido de uma fiel da Assembleia de Deus que o próprio calendário seria uma prova da importância de Jesus. Então, remover essa referência direta, na visão dele, neutralizaria esse tipo de apropriação de um sistema civil para fins religiosos, sabe? Entendi. Mas o argumento principal dele parece ser outro, né? Ligado à ciência, à história. Isso. A questão central que ele desenvolve é a universalidade. Ele argumenta que ciência e história são fenômenos globais. Um calendário usado internacionalmente, idealmente, não deveria se centrar só numa figura religiosa, mesmo que muito importante para uma parte do mundo. E ele dá exemplos para isso ficar mais claro? Dá sim. Cita a China, por exemplo, civilização milenar, calendário próprio, quase 1/5 da população do planeta, ou o mundo muçulmano, com o calendário deles. E ignorar essas outras realidades num sistema que se pretende global seria problemático na visão dele. E ele faz aquela analogia com a física, né? Exato. Que um avião voa igual no Brasil ou no Japão, segue as mesmas leis. A ideia seria ter um sistema de datação que refletisse essa universalidade do conhecimento sem depender de uma crença específica. Faz sentido. E ele também lembra que muita coisa importante aconteceu antes de Cristo, né? Sim. Ele menciona Epicuro, Buda, os filósofos gregos, todos com contribuições enormes séculos antes da Era Comum. E contextualiza a adoção do ACD. Diz que isso se firmou na Europa, num período de forte domínio cristão, inclusive na educação. Ele liga a educação pública com a Bíblia. Ele cita fontes que indicam uma ligação lá nas origens.
Diz que o objetivo inicial, segundo essas fontes, era formar cidadãos mais dóceis, ensinando a Bíblia, o que teria facilitado incorporar essa marcação de tempo cristã no sistema que depois se espalhou. Nossa, isso dá uma outra perspectiva histórica. Mas aí vem o contra-argumento óbvio. A influência gigantesca de Jesus e do cristianismo, pelo menos no Ocidente. Como as fontes lidam com isso? Isso não justificaria manter a referência ACD? O Pires aborda isso de frente. Ele faz uma separação que considera crucial. Uma coisa é o consenso histórico sobre a provável existência de um pregador chamado Jesus, lá na Judéia do século I. Outra coisa é a figura mítica, com superpoderes, descrita na religião. E ele diz que mesmo o consenso histórico não é uma certeza absoluta. Ele ressalta que não é uma prova científica tipo matemática. É um acordo acadêmico, baseado na análise de documentos antigos, que são poucos e, muitas vezes, complicados de interpretar. E esse consenso nem é unânime, né? Ele cita alguém que discorda. Sim, ele menciona historiadores como Richard Carrier. Carrier usa métodos de análise textual para questionar até mesmo a existência histórica de Jesus como uma pessoa real. Ele olha a taxa de erros em manuscritos, a falta de fontes da época que não sejam cristãs e confiáveis. Tipo o quê, por exemplo? O Pires cita o caso da suposta troca de cartas entre Sêneca, o filósofo romano, e o apóstolo Paulo. Por muito tempo acharam que era verdade, mas hoje os especialistas concordam que é uma falsificação feita depois. Para ele, isso mostra como o registro histórico dessa época é cheio de... Entendi. Então, a ideia não é negar a importância do cristianismo, mas questionar se a figura central tem essa solidez histórica toda que às vezes a gente assume, e se isso justifica ser o padrão global. E as fontes trazem outros exemplos históricos para dar contexto, certo? A Era de Ouro Islâmica. Isso, exatamente. É um contraponto histórico importante que tanto Pires quanto os materiais ligados ao Tyson mencionam. Eles falam de Bagdá, ali entre os séculos IX e XII, mais ou menos, anos 800 a 1100 da nossa contagem. O que tinha lá de tão especial? Era um centro intelectual incrível, muito aberto para a época. As fontes descrevem muçulmanos, cristãos, judeus, até pensadores sem religião definida, debatendo filosofia, ciência, matemática com uma liberdade bem incomum naquele tempo. E o que saiu de lá? Coisa pra caramba, avanços importantíssimos em matemática, palavras como álgebra, algoritmo, vem do árabe dessa época, astronomia também, muitos nomes de estrelas que usamos até hoje, tipo Aldebaran, Rigel, são de origem árabe, resultado do trabalho deles lá, engenharia, medicina, óptica.
Isso, exatamente. É um contraponto histórico importante que tanto Pires quanto os materiais ligados ao Tyson mencionam. Eles falam de Bagdá, ali entre os séculos IX e XII, mais ou menos, anos 800 a 1100 da nossa contagem. O que tinha lá de tão especial? Era um centro intelectual incrível, muito aberto para a época. As fontes descrevem muçulmanos, cristãos, judeus, até pensadores sem religião definida, debatendo filosofia, ciência, matemática com uma liberdade bem incomum naquele tempo. E o que saiu de lá? Coisa pra caramba. Avanços importantíssimos em matemática, palavras como álgebra, algoritmo, vem do árabe dessa época, astronomia também, muitos nomes de estrelas que usamos até hoje, tipo Aldebaran, Rigel, são de origem árabe, resultado do trabalho deles lá, engenharia, medicina, óptica. Mostrar esse período serve para quê? Para ilustrar que o avanço do conhecimento não foi exclusividade da Europa cristã. Outras culturas tiveram os seus momentos de ouro na ciência e na razão. E a história do Al-Ghazali, que a fonte do Tyson traz, entra como um alerta. É apresentado um pouco assim. A narrativa descreve como o Al-Ghazali, que era um teólogo muito influente ali pelo final do século XI, começo do XII, desenvolveu uma interpretação do Islã que via a matemática e a filosofia grega como algo perigoso, talvez até demoníaco, que podia abalar a fé. E o que aconteceu? Segundo essa análise na fonte, quando essa visão mais dogmática ganhou força política, ela acabou sufocando aquele espírito de investigação livre que tinha antes. E isso teria contribuído muito para o declínio científico na região. Então, usam essa história como um exemplo de como o dogma religioso, quando ganha poder político, pode frear o avanço do conhecimento, mesmo que antes talvez tivesse ajudado a preservar algo. Exatamente essa a leitura apresentada. A análise sugere que o Al-Ghazali criou regras rígidas sobre o que podia ser pensado ou investigado, e a matemática, por ser abstrata, não vindo direto das escrituras, foi desencorajada. Com apoio político, essa visão teria levado ao fim daquele cenário vibrante de Bagdá. Uma lição histórica, segundo essa perspectiva, sobre a tensão entre dogma e liberdade intelectual. Percebo como essa discussão das siglas do calendário acaba levando para temas bem maiores, né? O Pires, nas fontes, parece fazer essa conexão de forma bem direta, ligando A e C com o papel da religião hoje em dia na esfera pública. Sim, ele conecta tudo. Critica o que ele chama de narrativa de vitimização de alguns grupos cristãos em países onde são maioria, tipo Brasil ou US. Ele compara isso com a perseguição real que cristãos sofrem, onde são minoria e não têm poder. E ele lamenta os ataques a professores. Pois é, como no caso da professora lá do início, que tentam usar termos acadêmicos ou abordar assuntos fora da caixinha religiosa dominante e sofrem pressão. Isso leva a pensar na separação igreja-estado, né? Que outros argumentos ele usa para defender sistemas públicos mais neutros, como o calendário? Ele menciona pesquisas para embasar a visão dele. Uma delas, um estudo grande com mais de 1.000 crianças de origens diferentes, seculares, cristãs, muçulmanas, teria achado uma correlação interessante. Que correlação? Segundo Pires, os resultados sugeriram que crianças de lares identificados como seculares tendiam a ser mais altruístas, tipo, mais dispostas a ajudar estranhos e menos punitivas nos julgamentos morais do que as crianças de lares religiosos. Isso considerando cristãos e muçulmanos como os grupos religiosos maiores no estudo. Nossa, isso é contraintuitivo para muita gente. Ele apresenta como prova final. Não como prova final, claro, mas como um dado empírico que desafia aquela ideia comum de que religião organizada é a única fonte de moralidade, sabe? Ele também diz ter olhado dados populacionais, comparando países, estados. sim, dentro do Brasil e dos Estados Unidos também. E nessas análises, ele afirma ter achado uma correlação positiva entre a porcentagem de cristãos e alguns índices de violência, como taxa de homicídio. Mas correlação não é causa, né? Ele deve saber disso. Com certeza ele sabe. O ponto dele ao mostrar esses dados, tanto o estudo das crianças quanto as correlações de violência, não é dizer que a religião causa coisa ruim.
é usar essas evidências para questionar forte aquela narrativa de que mais cristianismo automaticamente leva a uma sociedade melhor, mais ética, mais pacífica. Entendi. Ele usa isso para reforçar o argumento pela neutralidade dos sistemas públicos, porque a suposta superioridade moral de um grupo não seria algo comprovado. Exatamente. E essa ideia de grupo religioso específico leva a outro ponto que ele toca, a dificuldade de definir quem é o verdadeiro cristão, né? Ele usa até um termo da lógica para isso. Qual? A falácia do nenhum escocês verdadeiro, sabe como? Alguém diz nenhum escocês põe açúcar no mingau. Aí aparece um escocês que põe. Em vez de rever a ideia, a pessoa diz: ah, mas nenhum escocês de verdade faria isso. Muda a definição para salvar a regra. Apoiadores religiosos deles, especialmente na base evangélica, segundo a análise dele, eles são vistos como líderes escolhidos por Deus, mesmo com ações que outros cristãos acham totalmente contra os ensinamentos de Jesus. E aí entra a falácia. Exato. Quando criticados, alguns defensores diriam: ah, mas quem critica não é cristão de verdade. Ou ajustam o que é ser cristão para incluir os aliados e excluir os críticos. O Pires usa isso para mostrar como a definição de cristão de verdade é fluida, disputada, usada de forma estratégica. Fica difícil basear um sistema universal numa identidade assim, tão maleável e com tanta briga interna. Ele até ironiza, dizendo que tem gente que define cristianismo tão largo que até ateu vira cristão cultural, esvaziando o termo. Entendido. Então, para a gente amarrar a análise das fontes hoje, vimos os argumentos para mudar o calendário de ACDC para ESC, focados em neutralidade e universalidade, como o Pires expõe. Vimos a diferença que ele faz entre o Jesus histórico provável e a versão religiosa, e como até a existência histórica é um consenso, com contestações. Citando Carrier. Analisamos também o contexto histórico da adoção do ACDC, que o Pires conecta com a influência cristã na educação e até com objetivos de controle social lá atrás. E contrapomos isso com outros momentos de avanço intelectual, tipo a Era de Ouro Islâmica em Bagdá, para mostrar que o conhecimento não seguiu uma linha única. A história do Al-Ghazali serviu de exemplo sobre os riscos do dogmatismo para a ciência. E vimos como essa discussão técnica das siglas se conecta, nas análises do Pires, com debates atuais sobre secularismo, religião na esfera pública, liberdade acadêmica, e até com dados que ele apresenta para questionar aquela ligação automática entre religiosidade e comportamento social ou moral. Isso, incluindo o estudo sobre altruísmo em crianças e as correlações entre cristianismo e violência, que ele usa para defender sistemas públicos neutros, inclusivos, que reflitam a diversidade do mundo e a natureza universal do conhecimento, sem depender de dogmas específicos ou da dificuldade de definir quem é o cristão verdadeiro. Fica, então, uma provocação para a gente pensar, né? Inspirada por essa análise toda, se até algo tão básico como a data no calendário pode carregar poder cultural, visões de mundo, disputas históricas, que outras coisas do nosso dia a dia, que parecem neutras, talvez não sejam tão neutras assim. Nomes de lugares, feriados, unidades de medida, até a estrutura da língua. Será que não carregam vieses que valeria a pena a gente olhar mais de perto? Boa reflexão. O que mais no nosso cotidiano talvez mereça esse olhar crítico sobre as origens e os vieses escondidos? Fica aí para a gente pensar. Uma reflexão para levar além da nossa conversa de hoje.